Muito bom dia, minhas amigas e meus amigos. Voltamos mais uma vez pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Na manhã de hoje, para discutir, para debater, refletir, trazer informação para vocês sobre direito penal e pandemia. Será que nós estamos experimentando mudanças importantes em razão das novas práticas, das novas condutas? E será que essas repercussões em matéria penal, em matéria criminal, vão reverberar para depois do fim do isolamento? Notícias publicadas neste mês, uma em especial publicada pela Bloomberg, conta que no Rio de Janeiro as mortes por armas de fogo no último mês correspondem a 1/3 do que no mesmo período do ano anterior. Em El Salvador, um dos países mais violentos, onde há mais mortes por assassinato, por mortes violentas, o total de homicídios foi o menor no mês de março. E em Caracas, a criminalidade praticamente zerou. Não é? Como diria um profeta brasileiro, Raul Seixas, não é? Será que isso se deu porque no dia em que a terra parou, o guarda não saiu para prender porque sabia que o ladrão não estava lá e o ladrão não saiu para roubar porque não ia ter onde gastar? Ou será que nós estamos diante de uma desaceleração da economia tão forte, tão grande, que com as pessoas confinadas em casa, evidentemente a criminalidade abaixa a despeito de um debacle econômico? A gente sempre teve acostumado a associar criminalidade com pobreza. Talvez nós estejamos caminhando galopantemente para uma pobreza generalizada no Brasil e em muitos lugares do mundo. Mas, no entanto, a criminalidade diminuiu. Esse é um dos assuntos que a gente vai explorar hoje, assim como outros tantos que dizem respeito ao próprio direito penal, a modificações do direito penal, às garantias constitucionais. E, para fazê-lo, nós reunimos um time de criminalistas e especialistas do mais alto gabarito. Nós vamos contar, na manhã de hoje, com Fernanda Tortmann, grande advogada, minha querida amiga, mestre em Direito Penal pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, bacharel em Direito pela PUC do Rio, pós-graduanda em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Muitas vezes esteve à frente da OAB, seja como conselheira, seja como presidente de comissão. Leandro Daiello Coimbra, que foi, todos sabem, diretor-geral da Polícia Federal, uma pessoa com larga experiência em matéria de combate ao crime e hoje é sócio do Vale de Advogados. Pier Paolo Bottini, todo mundo conhece, grande advogado, grande criminalista brasileiro, professor livre-docente pela USP, não é? Com mestrado, doutorado, bacharel em Direito pela USP, grande figura, advogado de todo mundo. Graças a Deus ainda não é meu advogado, porque eu não precisei, mas se precisar será. Assim como o Thiago Nicolai, que também vão no time de meus advogados, né? Grande advogado, jovem criminalista, sócio do Malheiros Filho, Mejolaro e Prado Advogados, né? Especialista em Direito Penal Econômico pela GV, especialista em Direito Econômico Concorrencial também pela GV e coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, né? E, por fim, recebemos também o querido ex-desembargador Marco Antônio Marques, que é desembargador aposentado, tem uma larga experiência nas câmaras criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou todo tipo de matéria penal e que conhece intimamente o funcionamento do judiciário em matéria criminal, né? Nós vamos ter uma discussão, tenho certeza, muito profícua, muito produtiva na manhã de hoje e vamos falar sobre esse tema da diminuição da criminalidade a despeito do aumento da pobreza, né? Do projetado aumento de pobreza, atual já, né? Mas também projetado aumento de pobreza, e vamos falar também do que tem acontecido com o direito criminal e do que seria uma política criminal em tempos de pandemia. E quando nós falamos de tempos de pandemia, não apenas durante a pandemia, mas depois da pandemia, né? Bom dia, Fernanda Tortmann! Seja abraçada virtualmente. Bom dia, Valfrido. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Fico muito feliz de participar
de um dos seus webinars e muito honrada de estar aqui conversando com pessoas que eu tanto admiro. Algumas eu já conheci, o Thiago eu não conhecia ainda. Muito prazer em te conhecer e muito honrada em participar desse grupo tão seleto. Enfim, a gente não combinou antes exatamente qual seria a abordagem de cada um dos participantes, né? E quando eu mandei o convite para algumas pessoas, algumas me perguntavam, mas o que direito penal tem a ver com pandemia, né? Eu não entendi o link. E eu acho que tem um monte de link, né? Você já falou de alguns. Existem aquelas questões do dia a dia, se existe crime do Covid, se não existe crime do Covid, se pode prender gente na rua, se não pode. Tem a questão dos presídios também, a gente falou um pouco disso antes de começar publicamente o webinar. Mas eu até queria trazer uma outra abordagem também para debate aqui, que diz respeito, você de certa forma já abordou o tema também, que diz respeito às consequências econômicas dessa pandemia, né, mundiais. E de que forma a persecução penal pode ou deve continuar a ser feita num cenário muito grave em termos de recessão, em termos de atividades empresariais. Quer dizer, e aí eu queria relembrar, né, aquela ideia que se teve, e aí eu estou falando já de criminalidade econômica, não de criminalidade de rua, né? Criminalidade societária, no âmbito de sociedades empresariais, que é aquela ideia de que a Lava Jato quebrou as empresas do país, e você retrata essa questão muito bem no seu livro, né, Valfrido? E aí eu falo Lava Jato lato sensu, eu não estou falando de Paraná ou de um estado ou de outro, eu estou falando dessas operações que aconteceram em diversos estados, com nomes diferentes, mas essas operações muito grandes, muito grandiosas que aconteceram de combate à corrupção. E se fala isso, a Lava Jato quebrou as empresas, o que não é uma verdade absoluta, porque, obviamente, persecução penal acontece quando crimes aconteceram antes, então, claro, existe a necessidade de combate à corrupção, você fala sobre isso também no seu livro, mas também não é uma mentira absoluta, porque a forma como foi implementada, eu acho que, não sei se por inexperiência, era a primeira vez que acontecia algo desse tipo, mas eu acho que alguns cuidados poderiam ter sido tomados, e aí particularmente, que eu acho que o tema aqui não vai ser direitos e garantias fundamentais, até teria muita coisa para falar sobre isso, mas particularmente em relação a empresas, as consequências que a persecução penal tem para empresas devem ser e deverão ser, na minha opinião, observadas ainda mais diante desse cenário de crise econômica que se avizinha. Isso é óbvio, já começou, e essa devastação econômica vai ser sentida ainda mais. E por esse motivo, realmente, eu acho que as autoridades responsáveis pela persecução penal vão ter que tomar um cuidado ainda maior do que já deveriam ter tomado antes em relação às empresas. E aí eu falo não só, sei que eu tenho 3 minutos, mas só para colocar o tema, eu falo não só da questão da espetacularização. É claro que isso gera um receio do investidor, né? Se você todo dia tem notícia do jornal, inclusive em relação a questões que ainda não estão exatamente esclarecidas, né? Na Alemanha, por exemplo, eles só publicam nome e foto de quem está acusado de crimes, inclusive de natureza econômica, empresarial, quando a pessoa é condenada. Eu vi na Spiegel outro dia uma fraude milionária e você tinha uma foto do sujeito lá sentado no banco dos réus com o rosto distorcido e só as iniciais. E aqui é tudo muito divulgado, muitas vezes antes da hora, né? Mas não só isso. E aí eu acho que a questão fundamental que eu queria trazer é a necessidade de se sistematizar melhor a questão das cautelares patrimoniais que dizem respeito a empresas, né? A gente sabe que o cenário no Brasil é muito ruim em relação a isso, existe uma insegurança jurídica muito grande em relação a isso. Idealmente, no direito penal, como o direito penal no Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que não, mas no Brasil, só, tirando em caso de crimes empresariais, só pessoas físicas podem ser alvo do direito penal, podem ser acusadas e condenadas, mas o fato é que as cautelares patrimoniais acabam sendo feitas, sendo implementadas também em relação às pessoas jurídicas. E aí, com isso, obviamente, atingindo também pessoas que não têm nada a ver com o crime cometido, como os empregados, os credores,
E isso acho que traz uma insegurança jurídica muito grande, e num cenário de crise econômica, isso pode ser ainda mais devastador. Depois a gente até conversa sobre isso, eu tenho alguns exemplos de casos em que realmente a atividade econômica da empresa foi absolutamente inviabilizada. A gente conversou muito sobre isso, Valfrido, quando você lançou o livro no Rio de Janeiro, né? Inclusive, Uma honra para mim. A gente trouxe para o debate o doutor Marcelo Bretas e o doutor Abel Gomes, respectivamente o juiz e o desembargador relator da Lava Jato do Rio, que é chamada de Calicut, e isso foi muito discutido, né? O doutor Marcelo Bretas, inclusive, trouxe um exemplo e falou que voltou atrás em um caso que ele viu que a empresa ia ser absolutamente inviabilizada, mas no dia a dia há um cenário de insegurança jurídica muito grande. E eu acho que é preciso sistematizar, pensar, seja na jurisprudência, seja de lei diferenda, seja sistematizando melhor a possibilidade de constrição patrimonial em relação a empresas. Eu acho que a gente vai ter um futuro aí para tratar disso com muita atenção. E eu vim trazer esse tema aqui para falar com vocês a respeito. Muito obrigado, minha querida Fernanda. Muito obrigado mesmo. Bom dia, Pier Paolo Bottini. Você está acordado? Você o Pier, seu microfone está desligado. Você está no mute. Pronto. Aí, bom Agora dia. Agora tá ouvindo? Pronto, Agora bom dia. Tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Que saudade de você. Bom, e agradecer o Valfrido pelo convite, cumprimentar a Fernanda, o Thiago, o Leandro, o Marco Antônio pela possibilidade da gente fazer esse debate conjunto de uma forma pouco usual. Eu estava dizendo ontem, num webinar que eu fiz com o Drauzio Varela, que por um lado, me dá um certo conforto fazer um webinar, porque eu não vejo aquelas centenas de pessoas que estão nos ouvindo, e isso me deixa menos intimidado. Mas, por outro lado, tem uma série de problemas, né? O primeiro é que a gente não pode aplaudir. Então, a Fernanda acabou de falar, dá vontade de aplaudir, não pode aplaudir porque fica esquisito. E dois, não dá para ficar cochichando com a pessoa do lado da mesa enquanto o outro fala. Então, é uma série de coisas novas, mas, de qualquer maneira, eu acho muito oportuno a gente fazer esse debate. E como a Fernanda falou, existe uma série de questões que envolvem o direito penal nesse momento trágico da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente poderia aqui discutir inúmeras coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, qual é o papel do direito penal nesse momento de pandemia, né? Ou seja, a gente lê artigos, a gente vê declarações, desde o presidente das Filipinas, que diz que vai usar da pena de morte para aqueles que violarem o isolamento, até uma série de governadores que tentam lançar mão da ideia da prisão ou do direito penal para enfrentar aqueles que descumprirem as regras de quarentena ou de isolamento, né? E aí a gente começa a se perguntar se o direito penal é efetivamente, e veja, eu defendo o isolamento, eu defendo a quarentena, mas se o direito penal é um instrumento capaz e útil para reforçar essas regras de isolamento. E a gente vai olhando os tipos penais, vai olhando os crimes que existem na legislação hoje, e a gente vê que, no fundo, o direito penal tem pouco a oferecer, tem pouco a contribuir para esse sistema de isolamento, né? O artigo, o crime mais próximo, mais utilizável para essa situação seria o já tão falado artigo 268 do Código Penal, que é um crime de infringir determinação do poder público destinado a impedir a propagação de doença contagiosa. Mas mesmo esse tipo penal é um tipo penal, primeiro, de difícil aplicação, porque, em primeiro lugar, ninguém sabe muito bem o que é determinação do poder público. Ou seja, se a gente olhar, e aqui nós estamos falando entre criminalistas, pessoas ilustradas, pessoas do direito, mas se eu perguntar para qualquer um de nós o que exatamente essas leis, essas normas, esses decretos, essas portarias, essas instruções normativas mandam a gente fazer, mandam a gente não fazer, eu particularmente não sei. Eu estava lendo outro dia um artigo, não lembro se do Alaor ou do Luiz Grego, dizendo, olha, se eu sou dono de uma lotérica, eu não tenho a menor ideia se eu posso ou não posso abrir a lotérica, porque o prefeito diz que eu não posso, o governador fala que eu posso às vezes e o presidente da República fala que eu posso sempre. Então, realmente é um tipo penal de difícil aplicação, mas ainda que houvesse a aplicação e ainda que eu identificasse situações claras em que eu posso usar esse tipo penal, a pena é de 1 mês a 1 ano. Portanto, é uma pena que não admite prisão em flagrante, não admite prisão preventiva, ou seja, eu não vou conseguir tirar ninguém de circulação por conta disso. Então, aqui a gente percebe já de primeiro plano, e eu não vou me estender muito, porque eu sei que essa é só a primeira provocação, mas
Mas, no fundo, o direito penal de hoje ele não tem muito a oferecer. E a pergunta que a gente faz mas a gente quer que o direito penal tenha alguma coisa a oferecer? O papel do direito penal é efetivamente contribuir nesse caso? Ou seja, se eu fizer uma lei agora ampliando essa pena, criando um tipo penal mais taxativa, é o que efetivamente a gente quer? Ou seja, eu vou responder a um problema ou a uma questão de que eu não posso aglomerar pessoas com prisão, eu vou colocar mais pessoas na prisão porque elas estão descumprindo o dever de isolamento, ou seja, não faz muito sentido o uso do direito penal aqui. E ainda mais quando a gente está num sistema em que, no fundo, a solução que se apresenta para diminuir o risco de contágio e de tragédia é diminuir o direito penal. Se a gente for olhar as iniciativas do poder público, principalmente em relação às prisões, a gente está vendo que o que está se buscando de maneira incessante é diminuir as pessoas, o número de pessoas da prisão. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem 800 mil presos no país. Desses 800 mil presos, 31% não tem assistência médica. Ontem o Drauzio Varela estava dizendo no webinar que eu participei que o momento em que esse vírus atingir os presídios, e já está começando a atingir, a gente vai ter uma tragédia sem precedentes, não tem a menor possibilidade de oferecer tratamento a essas pessoas. Veja, então a saída aqui, nesse momento, é a redução do direito penal. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução, a resolução número 62 de 2020, que todo mundo conhece, que no fundo é uma resolução que recomenda aos juízes que cumpram a lei, ou seja, que os juízes soltem as pessoas que não têm que estar presas. Ou seja, a gente está precisando de uma pandemia, a gente está precisando de um risco brutal à população para que venha um órgão da cúpula do Poder Judiciário para recomendar que os juízes, que os desembargadores, que os ministros cumpram a lei, ou seja, soltem as pessoas que não têm que estar presas, que revejam as prisões preventivas a cada 90 dias, que revejam as prisões preventivas com aqueles crimes sem violência, sem grave ameaça, ou seja, no fundo, e veja, de cara, a gente teve 32 mil pessoas que foram soltas, 32 mil pessoas que não deviam estar presas. Então, percebam que, no fundo, quando a gente fala em direito penal na pandemia, talvez a solução aqui, e a grande reflexão que se impõe a nós, não é onde nós podemos usar o direito penal, mas de que forma nós podemos trabalhar para reduzir o direito penal, porque, nesse momento, o direito penal, a prisão, a restrição de liberdade, ele é um fator que aumenta o contágio, aumenta a pandemia. E eu soltar essas 32 mil pessoas não significou um aumento da criminalidade. E aí eu termino com a provocação do Valfredo. Ou seja, o que aconteceu? Essas pessoas vieram para a rua e o número de crimes patrimoniais não aumentou, ele diminuiu. É claro que tem uma série de fatores por conta disso. As pessoas não estão na rua, as casas não estão vazias, tem uma série de fatores que explicam essa redução de crimes patrimoniais. Mas, de qualquer maneira, a gente não viu aquela horda de selvagens que era pregada pela mídia que sai às ruas praticando crimes contra as pessoas. O crime que aumentou, e isso diz muito menos sobre os presos soltos do que em relação à nossa sociedade, foi o crime de homicídio, e o crime de feminicídio e o crime decorrente de violência doméstica. Esse sim aumentou. Mas isso não diz respeito a qualquer política carcerária, diz respeito a uma sociedade que introjetou a violência doméstica como parte do cotidiano, e na medida em que as pessoas não têm mais o distanciamento, a possibilidade de sair de casa, isso resulta em agressões muito mais graves. Para isso, a gente tem que olhar com cuidado. Essa é a situação que a gente efetivamente tem que avaliar. Enfim, eu encerro essa primeira fala. A gente tem uma série de outras coisas, eu espero que a gente possa até discutir, que é essa questão da criminalidade doméstica, de uma série de outros elementos que estão vindo à tona por causa da pandemia, como, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas de coleta de dados e de monitoramento de dados pessoais sob a justificativa de colaborar com o enfrentamento estratégico da pandemia. Até que ponto nós podemos fazer isso? Quais são os limites disso? Eu acho que é um outro tema que a gente podia aqui discutir. Enfim, e aí pegando o gancho da Fernanda, sim, o direito penal tem muito a ver com essa situação. Há uma série de respostas que nós precisamos dar, mas mais do que isso, é um momento que joga na nossa cara a reflexão dos prejuízos e dos malefícios que a nossa atual política criminal sempre tem feito e que agora saltam aos olhos por conta dessa pandemia. Muito obrigado, querido Pierre. Ótimas reflexões. Vão servir de base para as perguntas que nós vamos fazer e para o debate que nós vamos ter. Desembargador Marco Antônio Marques, tudo bem? Por enquanto, a Dani tem me aguentado. E a doutora Ivani?
Eu acho que ambas, como diria a música, já que você lembrou, merecem ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Bom dia a todos. Obrigado uma vez mais pelo honroso convite, querido, estimado Valfrido. Cumprimento a Fernando, Pier Paulo, Otino, Daniel, Leandro Daello, todos. É uma satisfação. Claro que os assuntos trazidos pela Fernanda, pelo Pier Paulo, são interessantíssimos e eu queria colocar um pouquinho mais de, vamos dizer, pimenta nesse caldo, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, nós falamos do direito penal, a sua missão. Eu queria trazer, até lembrando, já que a Fernanda fez a especialização em Coimbra, eu morei 10 meses lá em 2004, Faria Costa, Costa Andrade e outros amigos, Figueiredo Dias ainda não estava ainda jubilado, em Coimbra. Faria Costa, que foi diretor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito, provedor de Justiça de Portugal, ele fala uma coisa muito interessante sobre o direito penal, que a sociedade tem que aprender a se regular cada vez mais com menos direito. Ou seja, não pode ter tanta intervenção na vida do Estado, na vida das pessoas. E aí ele fala, quanto menos direito, melhor. E quanto menos direito penal, melhor ainda. Porque parece que aquela história que o direito penal é a última ratio, é a última fronteira, o último bastião, em países como o Brasil acaba sendo a primeira regra, ao contrário, vira até motivo político, eleitoreiro, partidário, para que as pessoas levantem bandeiras a todo momento. Vou pontuar um pouquinho o que foi falado, por exemplo, a discussão poder público. O Pier Paulo falou do 268, a questão de infringir determinação do poder público. Qual? Municipal, estadual ou federal? Aí eu vou entrar numa discussão. Ora, mas competência para a matéria de direito penal não é exclusivo da União, não está no artigo 22 da Constituição Federal, mas, por outro lado, o Supremo entendeu que os estados e municípios têm também. Vejam como essa situação é difícil. Qual o poder público? Coleta de dados, o que foi falado agora. O Estado poderia, a unidade da Federação, São Paulo, qualquer outro, poderia estar fazendo essa coleta de dados. Isso diz respeito à privacidade e intimidade. O Estado, em termos de unidade da Federação, poderia invadir essa seara? Ou há essa competência concorrente? Então, iríamos por 24 da Constituição Federal? Não sei. Outra coisa que nos é extremamente preocupante na atualidade, embora, atenção, quem provoca alarma, anunciando desastre ou perigo existente ou praticar outro ato capaz de provocar pânico ou tumulto, é uma contravenção penal do artigo 41. Contravenção penal nada mais é do que infração penal de menor potencial ofensivo. Ou seja, vai haver transação penal, artigo 76 da 9.099, vai haver prestação de serviço à comunidade. Só que isso, quando acontece num determinado momento. E se isso acontece na internet? Que nós temos visto toda hora pessoas, alguns estados da federação, não vem ao caso aqui mencionar, abriram, o Ministério Público observou que abrir procedimento, tá bom, como disse o Pia, vai fazer o quê? Vai dar transação penal, vai dar uma multa, só que, vejam, um estrago em termos de proporção pela internet, que isso pode haver, é extremamente, eu diria, pernicioso. Por outro lado, outros dirão, não, mas a pessoa é um médico, é capacitado, pode falar, eu diria, tá bom, então, nesse caso, excluiria o elemento subjetivo, porque não fez com essa intenção, até porque estava gabaritado, estava preparado para tanto. E todos os demais que a todo momento vêm e falam. Será que isso está ou não protegido pela liberdade de expressão? Quer dizer, liberdade de expressão, eu posso, então, fazer qualquer tipo de ato, de movimento, ainda que provoque alarma, tumulto em toda a sociedade? E será que o direito penal é para isso? Nós caminhamos tanto em outras áreas. No próprio direito penal, nós temos composição, transação, né? Na França, temos mediação penal. A gente anda tanto para, de repente, voltar o direito penal como instrumento para ficar intimidando, colocando terror em todo mundo.
Me parece que não, que a missão dele é outra. Mas será uma conversa certamente para a continuidade de tudo isso. Eu agradeço e, por hora, encerro a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, desembargador. Leandro Daiello, os agentes da Polícia Federal, então, estão enfadados jogando ping-pong e FIFA Soccer? Acho que não, né? Me parece que ontem teve uma mega operação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom dia, Leandro Daiello. Bom dia a todos. Agradecer ao Valfrido ao convite, é um prazer revê-lo, né, em época de pandemia, de isolamento, falar com a Fernanda, com o Pia, com o Tiago, com o nosso embargador, Marco Antônio, primeiro da dificuldade da gente falar na frente desses professores, né? Então, assim, o que a gente tem visto da fala e o que a gente tem se preocupado muito é que o Brasil tem um péssimo hábito de transformar problemas que não são problemas de polícia, problemas de direito penal, em problemas policiais. Nós estamos falando de uma crise de saúde, nós não estamos falando de uma crise de segurança, de uma crise policial, de uma crise, vamos dizer assim, que vá ser afeta ao direito penal. Mas é óbvio que nós estamos falando de uma coisa nova para todos, uma coisa nova para o direito brasileiro, para o Brasil, uma coisa nova para todo mundo. E no pior cenário, é uma coisa que a gente não sabe exatamente, eu daria o exemplo, como esse vírus se transmite, como isso funciona, quais os problemas de saúde no futuro. Isso torna muito difícil, eu diria assim, tanto para o pessoal da saúde quanto para os administradores hoje que estão no poder, no Estado, quanto para nós que operamos o direito a olhar para frente. E realmente a gente não sabe se as pessoas curadas terão problemas futuros, como isso vai se desenhar. Mas o que nos angustia muito, e aí a minha primeira preocupação quando eu vi essa questão de trazer o direito penal para esse universo, de certa maneira, poderia ser cabível, porque nós estamos falando aqui em proteção da saúde, proteção da vida, que são bens especiais, né? Proteção até da liberdade, nós estamos discutindo, isso pode acarretar uma inter-relação direta com o direito penal. Mas no Brasil sempre me preocupou muito que a gente se preocupa com a sanção com o direito penal, não se preocupa com a educação nesse momento, das condutas da pessoa, da escolha de isolamento. Não, a gente entende no Brasil que tem que ter uma lei, que tem que ter uma punição, que tem que ter uma prisão, mas se nós estamos no isolamento, essa questão bem colocada pelo Pedro, aumentar a massa carcerária, aumentar risco, aumentar a transmissão. Então, é uma discussão que é posta. O que sempre me angustiou, e agora eu acho que essa fase passou, eram as soluções mágicas em direito penal. Vamos criar uma lei agora, ninguém mais vai para a rua, sai para a rua, a pena é 30 anos, então vamos aumentar a pena, novos tipos penais. Eu discordo um pouco dessa linha, porque eu acho que, mesmo com essas limitações do artigo 268, 267, 269, 131, 132, 337, nós teríamos, em um caso de uma elevação de risco, e aí, numa perspectiva de direito penal protegendo saúde e vidas, teremos pequenos instrumentos para que isso fosse colocado na mão dos órgãos de persecução para ser trabalhado. Agora, eu sempre me preocupo com... existem bens em jogo aqui muito sérios, que é vida e liberdade. Isso tem que ser olhado com muita cautela. Por isso, leis feitas com essa pressa, e graças a Deus, volto a dizer, eu vi que essa corrente parou, não resolveria nada. Eu trabalharia mais hoje com a própria lei que venha do Ministério da Saúde, saindo do governo, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência. Trabalharia muito com educação, com esclarecimento. Isso foi feito, até certo ponto, pelo governo, razoavelmente bem feito, até determinado momento. A gente espera que se continue dando muita transparência a essas ações, né? Mas a gente também tem que se preocupar, e aí, num segundo momento, que se essa questão da pandemia, essa questão da liberdade, da saúde não é um problema de polícia, mesmo hoje, a polícia sendo um instrumento usado para evitar aglomeração e coisa, nós temos que ter claro que a polícia tem que estar presidida por diretrizes do pessoal da área de saúde. Ela não é uma ação para combater um crime, ela é uma ação de prevenção para diretrizes dadas
pela questão da saúde. E eu vi, Valfrido, tu perguntava, acho que era para o senador, Major Olímpio, se a polícia está preparada para isso. Eu diria que a polícia está preparada para eventos com explosivos, eventos com incidentes químicos, biológicos, mas uma perspectiva de crime e não uma perspectiva de saúde, de proteção. Por isso eu entendo hoje que postura policial hoje é apoio a diretrizes dadas pelos especialistas de saúde, e não criminalizar isso tudo e trazer o direito penal para essa grande solução. Acho que não, acho que o direito penal deve ser muito preservado nesse momento. Muito obrigado, Daelo, muito obrigado. Boas ponderações. Doutor Tiago Nicolai, aquela confraria de charuteiros ainda funciona? Acho que não, né? Oh, imagina, todo sábado de manhã, via Zoom. É. Ah, pelo Zoom. Tá certo. Cada um na sua casa com seu charuto, com seu chopp. Assim que é bom. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia. Queria agradecer primeiramente pelo convite aqui. Fico honrado em estar com grandes criminalistas aqui, Dr. Marco Antônio, Fernanda, Pierre, Leandro, e também parabenizar o IRI pela essa série de webinars que vocês têm feito, assim, todos têm sido muito produtivos, tenho assistido sempre que posso. Ainda bem que a gente não combinou antes, eu tenho uma vertente um pouco diferente do que todo mundo falou. Eu acho que direito penal no tempo de corona, para mim, tem uma palavra que resume bem, que é conectividade, tá? Para o bem e para o mal. As pessoas estão sendo conectadas de formas que antes não estavam, tá? E um pouquinho diferente do que as pessoas falaram, acho que teve sim um aumento de crimes, tá? No Brasil, mas por meios eletrônicos. Eu tentei localizar, mas não achei dados aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos eu vi uma pesquisa que o FBI falou que teve um aumento de mais de 300% em crimes praticados por meios eletrônicos. O que são esses crimes? Os crimes básicos estão lá no Código Penal, então fraude, estelionato, roubo de conta. Por quê? As pessoas não estão preparadas para trabalhar em casa. Tá? Tiago, desculpa te interromper. Eu quero deixar registrado que eu pedi uma pizza no domingo que não chegou até hoje. Só isso, pode continuar. Então as pessoas não estão preparadas. A empresa monta um aparato com tecnologia de criptografia, com tudo para a pessoa trabalhar dentro da sua casa, mas a pessoa chega na casa dela e como funciona? O Wi-Fi dela, a senha 1, 2, 3, 4, 5, ela está exposta, a empresa está exposta. O que mais? Crimes que estão acontecendo com a boa vontade das pessoas, que tem muitos aproveitadores nesse momento. O que é isso? Criar corrente no WhatsApp para contas doe para o hospital X, para o hospital Y, para o hospital Z, as pessoas pegam isso. Outra coisa que eu vi também, que eu sou mineiro, então gosto de sertanejo. Então, vi numa live sertaneja, o que as pessoas estão fazendo? Pedindo doações. Então, numa live tem um QR Code que você aponta seu celular e abre diretamente para você fazer uma doação. As pessoas replicam essa tela e colocam um QR Code que o dinheiro não vai para aquela conta, vai para a conta da pessoa que está furtando aquela informação. Então, assim, esse aumento, essa criminalidade, sim, está aumentando, tá? Porque o crime organizado, realmente, ele não tem como ir para a rua, então ele está utilizando a mente para alternativas. A alternativa mais factível é a alternativa virtual. Mas isso também não é só a parte ruim, tá? Eu acho que essa conectividade, ela veio para o bem também, para a advocacia, Poder Judiciário, para o Ministério Público. A gente está criando maneiras que a gente antes não via possibilidade nenhuma, que hoje a gente consegue despachar virtualmente com desembargadores, com ministros, hoje a gente aumentou a possibilidade de fazer boletim de ocorrência virtual, a gente consegue agora reuniões que antes você perde muito tempo em deslocamento, você consegue fazer elas eletronicamente. Então, assim, no Paraná, para você ter uma ideia, eles criaram um parlatório virtual. Então, nessa época de impossibilidade de contato, você consegue ter um mínimo contato. Logicamente, esse tipo de abordagem, ela não pode ser excludente, ela tem que ser alternativa. Você não pode impedir o advogado de ter acesso à defesa, mas eu acho que toda possibilidade que aproxime o advogado do direito de defesa, que possibilite diminuir custo e ampliar o acesso, ela é bem-vinda. Eu acho que essa, para mim, é uma abordagem que tem que ser feita nesse tempo de corona. Obrigado, Tiago. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Fernando,
Você fez uma ponderação muito adequada sobre a necessidade de tomar cuidado com as empresas a partir de agora, sobretudo, porque nós estamos vivendo um momento de evidente erosão das estruturas basilares dos sistemas econômicos e, sobretudo, as estruturas que moldam os canais de produção, né? As relações econômicas ou jurídico-econômicas vêm sendo drasticamente diminuídas por conta do isolamento social, que é a resposta mais adequada à pandemia ou à difusão do contágio da Covid-19. Por outro lado, nós tivemos, nesse período, algumas operações da Polícia Federal importantes, e nós sabemos que nós temos aí algumas colaborações premiadas, homologadas, que prometem uma onda de increpações, para usar uma palavra que o meu antigo professor de Direito Penal, o professor Pitombo, esse sim, o pai, que era bom, que usava, não é? Promete uma onda de novas operações, de novos inquéritos, de buscas e apreensões, eventualmente de prisões, ou não? Eu estou errado. Você está com o fone, com o microfone, isso? O que eu tenho visto em relação a essas operações ocorridas nesse tempo, tirando um caso, acho que na Bahia, se eu não me engano, é que as prisões têm sido evitadas, né? A gente tem visto algumas prisões domiciliares no Rio, acho que você mencionou alguma coisa do Tribunal de Justiça do Rio, houve decretação de prisão domiciliar, mas as prisões têm sido evitadas, né? Mas não na Bahia. Na Bahia teve uma operação com prisão temporária ou preventiva, não me lembro. Claro, é evidente que tem que ser evitada a prisão, né? Não tem a menor dúvida disso. Aliás, antes de só retomar esse assunto, Pira, você estava falando da questão do artigo 268, né? Acho até que não haveria um incremento de prisão nesse caso, porque realmente o potencial ofensivo é muito baixo, né, do crime, mas a gente tem uma questão importante aí de lei penal em branco, né? Como é que a gente vai ter uma lei penal em branco complementada por atos normativos de estados diferentes? Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter direito penal em um estado diferente do direito penal do outro, né? Então, assim, é uma loucura. E fora isso, que há alterações nesses decretos mês a mês. Então, se já é difícil acompanhar lei penal em branco quando ela é relativamente estável, como no caso da evasão de divisas e o Banco Central e tal, imagina num caso como esse. Então, eu acho que é absolutamente inviável aplicar o 268 numa situação como essa. Mas voltando, então, à questão das operações, que foi a pergunta do Valfrida, que eu estava querendo muito falar sobre esse assunto do PIA. Aqui pode tudo. O que eu acho realmente que é muito importante é evitar medidas cautelares patrimoniais em empresas a todo custo. Claro que eu não estou falando daquela empresa de fachada, que na verdade não é uma empresa operacional, é uma empresa patrimonial, digamos assim, criada apenas para lavagem de capitais. Eu não estou falando disso, né? Eu estou falando de empresas operacionais no âmbito das quais eventualmente tenham sido cometidos crimes, mas são empresas que nesse momento já estão, sim, acho que poucas empresas no país, tirando Rappi e iFood, não estão em situação muito, muito difícil, e acho que no âmbito dessas operações, as constrições cautelares patrimoniais sobre essas empresas devem sim ser evitadas a todo custo. Elas já estão com risco, né, de falência, de recuperação. Então, imagine só se ainda tem constrições patrimoniais, especialmente sobre o ativo circulante, especialmente sobre contas correntes, né? A gente tem casos muito graves. Eu fiz uma pesquisa na internet, casos assim absurdos de constrições cautelares de milhões, bilhões sobre empresas que nem de longe têm esse valor patrimonial, e aí a gente volta para a espetacularização, né? É muito comum, não sei se vocês já repararam, determinada decisão de constrição cautelar patrimonial fala: o juiz decretou o bloqueio de
300 milhões na conta do fulano, na conta da empresa tal. Na verdade, só encontraram 300 mil, mas a imprensa bota como se tivessem encontrado 300 milhões, né, em poder daquele criminoso, né? Então, a gente volta para a espetacularização. Então, eu acho que a espetacularização tem que ser evitada sempre, óbvio, mas nesse momento, mais ainda, você imagina uma empresa que já está enfrentando dificuldades agora, ainda ser alvo de uma operação e ser colocada ao público, né? Ser apresentada ao público como uma empresa que ainda está sendo investigada por crimes e, principalmente, eu acho que constrição cautelar patrimonial é em último caso e, nesse momento, apenas realmente se for identificada a origem ilícita, e aí a gente está falando de sequestro e não de arresto, né? A origem ilícita daqueles valores e nunca, ou praticamente nunca, salvo em casos excepcionalíssimos, sobre o patrimônio e principalmente sobre o ativo circulante de empresas operacionais que precisam, nesse momento, sobreviver a todo custo. Muito bom, Fernando. Eu acho que a gente já vinha procurando uma alternativa para esses bloqueios desmedidos, porque a palavra certa é essa, né? É a falta de proporcionalidade entre o dano e a necessidade de garantia do Estado. E a gente já vinha procurando uma solução e essa solução se torna ainda mais premente no contexto de deterioração das estruturas empresariais e do mercado de um modo geral, né? Dos mercados de um modo geral. Você tem toda a razão. Pia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente, de fato, está vendo uma diminuição da criminalidade, mas muito mais, penso eu, porque não há atividade econômica, as pessoas não estão na rua, as pessoas estão em casa, porque as empresas não estão funcionando, senão aquelas que basicamente incorporam atividades essenciais, ou então de dentro de casa, né, no sistema de home office. As crianças não vão à escola, as lojas de rua estão fechadas. Agora, é provável que a gente tenha um cenário devastador como aquele dos anos 20 nos Estados Unidos, no pós-pandemia. Cenário esse que incubou as principais organizações criminosas naquele país. Cenário esse que foi o desdobro do aparecimento de práticas criminosas naquele país. Nós não devemos esperar que o mesmo aconteça aqui. E qual é o papel da criminalística e do direito penal de antever essa situação, de se antecipar essa situação, justamente para que essa situação não represente o desdobro, ou melhor, a dobra de um drama que começa com a pobreza disseminada, com a pobreza desbragada que virá depois da pandemia. Então, Valfrido, primeiro eu só queria fazer uma consideração e agregar àquilo que a Fernanda já disse sobre a questão patrimonial das empresas. A gente tem um problema adicional, Fernanda, aqui, em cima daquilo que você colocou, que é uma jurisprudência dos tribunais que vem com muita naturalidade. Você bloquear bens, você promover constrições patrimoniais e muitas vezes em casos em processos penais onde pessoas físicas são imputadas, pessoas físicas são acusadas e você acaba utilizando esse processo penal para impor restrições patrimoniais a pessoas jurídicas, numa inversão da desconsideração da personalidade jurídica de uma forma absolutamente descabida. Esse é um ponto que a gente precisa se debruçar, sim. E o judiciário precisa se debruçar, sim, porque isso está acontecendo com muita frequência ao arrepio de todos os preceitos legais. A gente sabe que quem responde a um processo penal é a pessoa física. Portanto, não faz sentido você constringir bens de pessoas jurídicas a título de reparação de danos, ou seja, de assegurar um efeito de uma sentença que não recai sobre a empresa, recai sobre a pessoa física. Então, eu faço coro a você e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, sim, avaliar com muito mais calma. Valfrido, sobre a sua apreensão, veja, eu olho um pouco para o Brasil de hoje. Na verdade, hoje a gente tem um Brasil com 800 mil presos, onde a gente tem uma organização criminosa que nasce dessa situação, que se espraia por todas as unidades prisionais do país e que agora começa a colocar os seus tentáculos para fora.
eu não vejo nenhum cenário muito pior do que esse no futuro. Eu acho que o Brasil hoje já tem essa pobreza que você alertou. O Brasil já tem um cenário de criação de uma organização criminosa e criou essa organização criminosa. Ela existe, a gente convive com ela. Então, é evidente que você tendo uma crise econômica, você tem uma possibilidade do aumento de crimes. É claro que não, nesse momento, concordo com vocês, os crimes patrimoniais, eles deixaram de ocorrer, como eu disse, por uma série de fatores. Concordo com o Thiago, houve um aumento, o presidente do GAFI, esses dias, alertou para o aumento de, inclusive, lavagem de dinheiro por conta desses golpes virtuais. Houve um aumento do feminicídio também. Mas, enfim, no fundo, eu vejo que o cenário que nós já vivemos é um cenário desolador em termos de crime organizado, e talvez a pandemia faça com que as pessoas percebam a gravidade daquilo que a gente já vive. Não é o que a gente vai viver. Hoje a gente tem uma organização criminosa com 800 mil membros, porque não há ninguém que entre numa unidade prisional que não seja ou mão de obra ou seja financiador do PCC ou de uma organização similar. Então, o que as pessoas teriam que ter percebido é que esta política de encarceramento, ela levou ao surgimento e ao fortalecimento do crime organizado. Basta a gente ler o livro do Bruno Paes Manso, onde ele traz a história do PCC. Ou seja, a nossa política prévia já criou esse crime organizado e essa situação de violência absoluta. Quem vive na periferia convive diariamente com o crime organizado, convive diariamente com o crime patrimonial. É evidente que a pauperização dessas pessoas, a precarização dessas pessoas pode aumentar isso, mas essa situação de uma sociedade tomada pelo crime organizado em diversos setores, ela já existe. Talvez nós não percebamos dentro da nossa perspectiva, mas ela já faz parte de grande parte da população há muito tempo. Desembargador Marco Antônio, o ministro Sérgio Moro pregou e vem pregando política de isolamento nos presídios, ou seja, encerrar visita íntima, visita de familiares. Isso, à primeira vista, parece que tem uma lógica. Mas será isso correto, desembargador? Isso é o mais produtivo? Nós não estamos criando uma panela de pressão dentro dos presídios e não estamos nos esquecendo de que a mobilidade carcerária, ou seja, os presos que saem do lugar, de um centro de detenção para outro, podem carregar consigo o vírus e determinar o contágio de todos dentro do sistema carcerário brasileiro? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Ralfo, sem dúvida, esse tipo de isolamento que se imagina nas prisões, que pode ser, à primeira vista, benéfico, me parece que não é. Primeiro, essa sua observação penso que seja completamente certa, porque a movimentação de presos, entradas e saídas, em centros de detenção provisória, em penitenciárias, centros de progressão, vai determinar esse deslocamento, eu diria, dos contaminados, dos que estiverem positivos de um lado para o outro. Além do mais, lembrando que, além dos 800 mil presos, média aí do país, nós temos todos os funcionários do sistema penitenciário, que esse sim, ao que me consta, há uma maior, proporcionalmente, por enquanto, há uma maior infecção, contágio entre eles do que dos próprios presos. Atenção, por enquanto. E eles também são agentes, eu diria, que podem levar e trazer o vírus, não só para suas casas, mas para os próprios estabelecimentos penais. Lembrando que esse tipo de ideia de fechar, você dar alguma segurança, na verdade é nenhuma, quando você tem esse contingente enorme. E eu vou pegar um pouquinho o gancho do Pierre, no sentido dessa necessidade da gente ter, e também a da Fernanda, da efetivação de medidas de política criminal. O professor Vicente Greco Filho sempre fala disso, que o judiciário também faz política criminal, no sentido de saber ter a sensibilidade, eu diria, não só para esse momento, sim, em qualquer momento, mas nesse em especial. Vou dar um exemplo, todos têm lido aí, em locais que eu poderia dizer onde a democracia não é plena, sei que é a democracia, como é o caso do Irã e da Turquia, soltaram vários presos. Um deles, não sei se Irã ou Turquia,
soltou 65 mil presos. A Itália soltou, quer dizer, a gente está vendo esse movimento mundial, tanto em democracias, por causa da Itália, quanto nem tanto, vamos dizer assim, Irã, Turquia e outros. Agora, eu pergunto, será que essa sensibilização não é necessária também? E nós temos instrumentos, seja a recomendação 62 do CNJ, e eu faria uma sensibilização, embora não precisaria, porque vem do Supremo Tribunal Federal, no voto, embora vencido, mas ele era o relator da DPF 347, o ministro Marco Aurélio tutela provisória incidental para medidas de emergência, tá? Ou de urgência, melhor dizendo, em relação à população carcerária. E aí, dentre essas medidas, vejam, se nós analisarmos, será que não seriam factíveis, possíveis, quando nós estamos falando de liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a 60 anos, idade de risco, regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabetes, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressores e outras suscetíveis de agravamento. Será que isso, se a gente fizer, não é nem grande ilação? A Constituição proíbe pena de morte. Será que a gente já não está fazendo uma morte anunciada com esse? Nem precisaria estar na pandemia. Esses, nessa situação, já deveriam ter um tratamento especial. Nessa pandemia, então, o que a gente está marcando dia e hora para a morte? Será que é isso? Regime domiciliar às gestantes e lactantes. Tivemos uma grande decisão, anos atrás, do ministro Lewandowski, nesse sentido, para cuidar exatamente desse tipo de presidiária. Regime domiciliar é necessário aos presos que cometeram crime sem violência ou grave ameaça. Crime sem violência ou grave ameaça, com própria caracterização, já determina que não há, pelo menos, não haveria em tempos normais. Agora, muito menos necessidade de encarceramento. Nos casos também, a substituição provisória por medidas alternativas, em razão dessa situação por crimes, insisto, praticados sem violência ou grave ameaça, e também nos casos de prisão flagrante. O sujeito é preso em flagrante. O crime dele não é com violência ou grave ameaça, ele precisa ser encarcerado, ele precisa aumentar esse contingente, não só de preso, mas de risco à própria sociedade. Progressão, claro, de acordo com o critério temporal. Quem aguarda exame criminológico, nós temos em unidades do país prisionais, que o sujeito aguarda 6 meses, 1 ano para um exame criminológico, para daí ser examinada, analisada a sua progressão. Por que não? Ele já está aguardando o exame, já determinou. Claro, insisto, critério temporal, ele já tem um critério temporal para tanto isso daí. Os que estão em regime semiaberto, é um grande gargalo. O fechado semiaberto é uma pirâmide invertida. Por que não? Então, eu diria que eu acho que é possível, e essas medidas, fechando tudo isso, Valfrido, de dizer que é o isolamento, eu diria, é quase pueril. Chega a ser de quem nunca foi a uma prisão, de quem nunca fez uma visita a uma penitenciária, de quem não sabe qual que é a realidade, não apenas carcerária, do povo que está na rua sofrendo também. Obrigado, desembargador. Muito obrigado. Muito ponderadas as suas observações. Leandro, uma pergunta. As empresas que estão, um pouquinho na linha do que falou a Fernanda e o Pierre também, para dar continuidade, porque esse é um assunto importante. As empresas que são rés em ações de improbidade, justamente porque os seus controladores e os seus administradores, de um modo geral, ou empregados, praticaram atos lesivos à administração pública, e essas empresas, por serem beneficiárias, acabam respondendo objetivamente na forma da lei anticorrupção, não seria o caso, neste momento, de observar uma espécie de regime especial, uma espécie de regime de transição para essas empresas? Porque você imagina o seguinte, que é a situação mencionada pela Fernanda. Essas empresas, no âmbito dessas ações de improbidade, têm, às vezes, todo o seu patrimônio bloqueado.
às vezes têm, como disse a Fernanda, o seu ativo circulante, ou seja, elas perdem a possibilidade de ter acesso à caixa, né? E, portanto, tem uma paralisia, uma crise de fluxo de caixa. Ou então elas não conseguem obter financiamento porque seus ativos imobiliários estão bloqueados. Ou não conseguem vendê-los, em parte, para financiar suas atividades e sequer financiar pagamento de folha. Nós vamos ter, por causa de uma sanha desbragada de punição e de ressarcimento estatal, que é absolutamente indispensável, talvez nós tenhamos, nesse momento, mais uma onda de devastação empresarial por causa da maneira como temos combatido a corrupção. Ou seja, eu vou ser obrigado a escrever o Espetáculo da Corrupção 2. O que você acha disso? O microfone está desligado. Bom, no primeiro momento, eu acho que eu preferia responder uma pergunta sobre a questão penitenciária. Mas já que o tema é a questão das empresas, no final do dia, eu acho que tudo isso vai se relacionar, tanto a questão penitenciária quanto a pobreza com influência na prática do crime. Porque nós estamos falando não é de sobreviver a empresa, é de sobreviver a economia, de sobreviver a sociedade, de ter um pouco de riqueza para ser distribuída, para não ter tanta pobreza, que é um dos fatores também muito importantes na criminalidade, que vai replicar na penitenciária, no crime organizado, nas organizações. Então, isso tudo. Eu acho que o Brasil ele teve um momento muito difícil, onde a gente tinha presente a infiltração do crime organizado, como ainda existe em alguns parte do poder, infiltração do crime organizado no poder, de várias maneiras, e exigia uma ação muito forte nesse momento. Mas nunca aqui a gente pode esquecer que tem o dia seguinte. Nós precisamos de uma economia forte para que isso possa gerar uma sociedade mais forte e mais riqueza. Eu acho que sim, Valfrido, eu acho que nós estamos no momento em que, pese a pandemia e isolamento e tudo mais, um momento bom para reflexão de qual o rumo que o Brasil pretende tomar no seu enfrentamento à corrupção. É destruir tudo? Vamos prender todo mundo, acabar com tudo? Bom, não vai ter mais corrupção porque não vai ter mais dinheiro para ser desviado, não vai ter mais nada, não vai ter mais Estado. Nós precisamos achar a medida. E eu acho que evoluímos, os órgãos de persecução penal vêm amadurecendo. Né? Eu sempre, no tempo que eu estive trabalhando na Polícia Federal, a gente sempre dizia que a polícia não é feita para solucionar essas questões de corrupção, essas questões da empresa, e sim dar transparência para que a sociedade possa decidir qual rumo a tomar. E o rumo a tomar, e aí eu voltaria a dizer aqui, como o Pia diz, como a Fernanda disse, como tu tem repetido, é assim, enfrentar a corrupção, definir os responsáveis, a punição cabível, eu acho que é indiscutível, mas isso não significa vamos destruir as empresas. Eu acho que essa maturidade ela vem realmente, eu tenho percebido mudanças, mas ainda tem um caminho muito longo. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais, acho que fazer mais eventos, em que pese o número 27 hoje, né, para que as pessoas percebam enfrentar a corrupção não é terra arrasada, não é destruir tudo, não é todo mundo culpado, a empresa também não é. Tem uma medida de equilíbrio que nós precisamos achar no Brasil. A corrupção é inaceitável? Sim. A corrupção é um mal brutal que causa prejuízos, mortes. A gente poderia trazer aqui números de estatística. O desvio de direito de saúde pode causar X mortes. São números absurdos. Bom, mas para isso, nós não podemos acabar com o país, com a economia. Nós temos que conseguir fazer esse trabalho de enfrentamento à corrupção. Volto a dizer, no momento que ela estava extremamente infiltrada no poder, isso ficou muito preocupante. Esse diagnóstico é brutal. Uma organização criminosa, a corrupção infiltrada em determinados portos de gestão do governo e etc., poder, é desesperador. Entretanto, isso não significa vou destruir uma empresa, porque tem alguém corrupto ali, eu vou fechar essa organização.
nós temos que achar essa medida. Eu, de certa maneira, tenho acompanhado, eu acho que a coisa vem evoluindo, vem melhorando, as pessoas vêm percebendo a diferença disso. Mas eu acho que é um longo caminho, essa discussão tem que ser retomada várias vezes. Muito bom, muito obrigado. Tiago, você fez menção ao aumento de crimes virtuais e é provável que nós assumamos, a partir de agora, uma série de comportamentos de consumo pelas redes sociais, não apenas consumo, mas também tenho certeza que nós vamos fazer muito menos reunião. Quando as coisas voltarem ao normal, nós não vamos atravessar a cidade mais para fazer reunião. Vamos fazer reunião do jeito que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós também provavelmente não vamos pegar mais tanto fila de banco, né? Nós vamos vamos fazer mais ainda operações bancárias pela internet. E, portanto, o provável é que essa onda de crimes pela internet aumente, né? Ou se mantenha ou aumente, e que se sofistique, né? Como é que a polícia e os criminalistas devem estar preparados para essa nova onda que parece veio para ficar? Valfrido, estudo, né? É uma realidade que já estava posta, mas com uma escala muito pequena, e agora ela vem aumentando. Eu acho que cabe à polícia assim, se especializar. A Polícia Federal tem núcleos já de combate a crimes digitais. Aqui em São Paulo, a gente tem delegacias aqui de combate aos meios eletrônicos, mas eu acho que tem que se ampliar para todas as pessoas, para todos os advogados e refinar o procedimento, tá? Eu acho que isso tudo vai crescendo de acordo com a experiência. Eu te falo porque, por conta de processo eletrônico, para te dar um exemplo, habeas corpus é uma ação que qualquer pessoa pode impetrar do povo, tá? Com essa questão da pandemia, o acesso físico está impedido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a gente teve uma demanda via Comissão de Direito Penal da OAB de uma pessoa que era um bacharel de direito que não estava conseguindo impetrar no habeas corpus. Problema que surgiu. O Tribunal de Justiça, junto com a Defensoria, acharam uma solução provisória. O que eles fizeram? Poxa, ele manda o habeas corpus via Defensoria, a Defensoria impetra, enquanto não se tem uma solução definitiva. Então, acho que assim, a cada momento, cada dificuldade, a gente vai dar mais um passo. É um mundo novo. Acho que pós-corona, a gente vai ter assim, milhares de coisas novas para estudar e milhares de coisas novas para se adaptar também. Acho que todo mundo aqui tá verde nisso. A gente precisa amadurecer bastante nesse tema ainda. Obrigado, Tiago. Vamos lá. Nós chegamos a 1 hora de transmissão, quase 300 espectadores, pessoas que nos veem, nos ouvem. Um sucesso, parabéns a vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, mais uma rodada. Vocês respondem, mas já se despedem, ok? E assim a gente dá segmento final a esse seminário. Fernanda, nós sabemos que nós vamos ter, e esse é o grande temor, uma provável exaustão do sistema de saúde. E é provável que nós tenhamos uma exaustão do sistema de saúde pública antes do sistema de saúde privado. É provável que se esgotem as UTIs do Sistema Único de Saúde antes das UTIs dos hospitais privados, né? E nós temos visto o esforço dos estados fazendo hospitais de campanha, estruturas bonitas, limpas. Mas nós sabemos também que, no fim do dia, o que salva a vida de uma pessoa contaminada por coronavírus é o respirador mecânico, né? Não adianta você ter todos os remédios ou ter leitos e profissionais trabalhando se você não tem esse elemento, porque as pessoas se curam a partir de uma resposta do seu sistema imunológico. E com isso, a pergunta que eu faço é a seguinte: o sistema privado de saúde pode recusar assistência a quem não tem condição de pagar e que procure o sistema privado
para ser assistido num momento de necessidade desses leitos de UTI? Imagino que isso vai acontecer. E mais, qual a responsabilidade daquele que escolhe alguém que pode pagar em detrimento de alguém que não pode pagar no sistema privado? Complexa a sua pergunta. Eu andei lendo, inclusive, essa noite, de madrugada, que no Amazonas, inclusive, os hospitais públicos já chegaram a 100%, né, que eles já estão usando hospitais de campanha, e isso tende realmente a se espalhar no país todo. Bom, sob o ponto de vista do direito penal, qualquer pessoa que possa tirar de perigo alguém que esteja precisando de socorro comete omissão de socorro. Então, se a gente está falando de direito penal, um médico que vê uma pessoa na porta do hospital e pode ajudar a salvar, podendo, claro, se ele não tem leito, se ele também não tem respirador na rede privada, aí é uma questão de impossibilidade, né? A omissão só é penalmente relevante quando a pessoa pode e deve evitar o resultado, né? Esse dever que é complicado quando a gente está tratando de hospital privado. Eu até vi notícia também de que você tomou alguma iniciativa nesse sentido, né, de obrigar hospitais privados a receber também aqueles que não podem pagar. Eu acho que teria que, eu acho que teria que atender sim, e depois, se for o caso, tomar as medidas judiciais para obter algum ressarcimento do Estado, alguma coisa nesse sentido, mas não vejo como, se tem um bem jurídico que é relevante, assim, se você fez a pergunta para mim, eu estou imaginando que você quer saber algo em termos de responsabilização penal, né? Isso. Eu não vejo como se possa, a parte de como o hospital depois vai se ver ressarcido, aí eu deixo com você, para você me dizer isso depois. Mas em termos de responsabilidade penal, de fato, quem pode e deve evitar, né, algum risco para terceiros cometeria omissão de socorro se não salvasse aquela pessoa naquele momento. E, Pia, só para terminar, você falou, e eu concordo com você plenamente, que o direito penal é de pessoa física e não de pessoa jurídica, e, obviamente, ele não poderia atingir o patrimônio da pessoa jurídica, salvo em caso de crime ambiental, mas eu aprendi com meu pai que o bom é o inimigo do ótimo, e a gente tem, hoje, uma jurisprudência praticamente consolidada, eu diria, pelo menos no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível, sim, atingir o patrimônio de pessoa jurídica. Eu acho difícil reverter esse quadro nesse momento, então eu finalizo, já vou me despedir, Valfrido, dizendo que eu acho que a gente, seja de legislata, seja de lei diferenda, quer dizer, não só criando jurisprudência, né, entrando com medidas para que se criem jurisprudência para, pelo menos, fazer com que essas medidas sejam apenas de sequestro, quer dizer, apenas atingindo o patrimônio quando se identificar a origem ilícita e não de arresto, o que normalmente permite um bloqueio muito maior, até o montante de um prejuízo, eventualmente no futuro aferível, mas eu acho que dá para se construir uma jurisprudência muito mais restritiva, pelo menos, do que já existe, já que eu não sou tão otimista quanto o Pia, de imaginar que eventualmente a gente vai conseguir evitar qualquer tipo de constituição cautelar sobre empresas. Então, enfim, acho que a gente já está chegando ao final mesmo. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Valfrido, Pia e Tiago, Leandro, a gente marca um dia para conversar por videoconferência sobre isso, que agora o Valfrido já falou que não quer mais que eu vá no escritório dele, então já sei que é só videoconferência. Eu não disse isso. Ele falou que quando no seu caso, eu só aceito mais, então eu já estou... Eu só aceito visitas reais, não virtuais. Tá bom. Então, enfim, eu agradeço, Valfrido, pelo convite. Eu te agradeço, querida. Novamente, repito que estou muito honrada de ter conversado com todos vocês sobre esses temas tão importantes e fico no aguardo de um novo convite. Obrigado, querida. Muito obrigado. Assistindo. Muito obrigado. Pia, eu conversei com o governador Flávio Dino na semana passada. Já não estou mais conseguindo me situar no tempo e no espaço, mas foi na semana passada. E no dia em que eu conversei com ele tinha usado uma estratégia de logística para evitar que a compra que ele fez de equipamentos, de respiradores mecânicos,
de máscaras, fosse, de certa forma, capturada pelo governo federal, né? Isso está acontecendo brutalmente, viu? É uma reclamação que eu ouço de muitos governadores, né? Essa captura, para usar uma palavra, para usar um eufemismo, essa captura de compra de equipamento hospitalar, de equipamento de saúde, de um estado por outro estado. Você vê repercussões criminais para essa situação? Ou seja, aquele governador que interceptar, ou mesmo o presidente da República, que vem interceptar uma compra, o ministro da Saúde, que vem interceptar uma compra que ia para o estado A, B, C ou D, e deixa à míngua esse estado para guarnecer o sistema sob sua competência, comete algum crime de responsabilidade? O seu microfone está desligado, Pia. Melhorou? Tá ouvindo? Pronto. Agora sim. Eu acompanhei ontem à noite essa situação específica do estado do Maranhão, mas eu te confesso que eu não conheço os detalhes do caso. Eu acompanhei o que eu li na imprensa e uma rápida conversa que eu tive com algumas pessoas ali do governo do estado, mas eu não me arriscaria em te responder se há um crime A, B ou C ou não há crime algum, sem conhecer todos os detalhes do caso. A gente aí tem uma questão que envolve questões tributárias, pode haver, eventualmente, uma apropriação indébita, pode haver excludente de antijuricidade do estado de necessidade, a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Eu acho que são várias questões envolvidas que, para te responder com um pouco mais de precisão, eu precisaria conhecer mais do caso, além do que eu li na imprensa, que são poucas informações, que a gente vê muito mais ali uma disputa política entre personagens políticos antagônicos, tá? Então, mas de qualquer maneira eu conheço a seriedade do governo Flávio Dino e não imagino de maneira alguma que ele estivesse praticando qualquer espécie de ilícito, seja penal, seja fiscal, seja administrativo. Em relação, e rapidamente aqui a ponderação que a Fernanda fez sobre a questão patrimonial, eu concordo com você, Fernanda. Na verdade, quando eu falei de uma jurisprudência reducionista em relação à questão patrimonial das empresas, eu estava falando do arresto. Certamente o sequestro, eu acho até natural de que se o crime, se aquele produto tem origem ilícita, seja na pessoa física, na pessoa privada, ele evidentemente vai ser perdido. Mas o que está se discutindo agora, e eu acho que tem um espaço para discussão, é justamente sobre o arresto, ou seja, em que medida que a empresa pode ter uma constrição patrimonial durante um processo penal, se ao final ela não vai sofrer os efeitos daquela sentença, que é a reparação do dano, que essa é individual, ou seja, ela pode depois, na seara civil, evidentemente, responder por isso. Eu acho que no campo do arresto que a gente tem um espaço para fazer essa discussão e acho sim que a gente podia fazer, e aí vai uma sugestão para o Valfredo, da gente fazer um seminário sobre esse, porque essa é uma questão que está acontecendo no dia a dia, ou seja, a gente está vendo a constrição de patrimônios de empresa com a tentativa, com a justificativa de garantir a reparação do dano, ao final um dano que ela não é responsável. Então é algo absolutamente anacrônico do ponto de vista jurídico. E por fim, só me despedindo aqui, mas eu só queria pegar um gancho no que o Dr. Marco Antônio falou sobre a questão do cárcere, mais uma vez, dos carcereiros. Ontem, o Drauzio Varela, ele deu um número de 100 mil pessoas que trabalham em unidades penitenciárias, direto ou indiretamente, pessoas que vão e voltam todos os dias. Então, evidentemente, a suspensão das visitas só vai aumentar a tensão e não vai resolver o problema, porque você tem 100 mil pessoas que vão e vêm, e ao suspender as visitas, vamos lembrar, e é algo que você já disse, você está suspendendo a entrega de itens básicos essenciais para aqueles presos, porque muitas vezes quem conhece o sistema penitenciário sabe que é na visita que se leva o jumbo, que justamente tem o sabonete, enfim, os itens de higiene básica, o absorvente para as presas, enfim, ao se você cercear isso, você não vai conseguir assegurar um mínimo de ordem nas prisões. Você está criando um sistema, uma bomba relógio nesse sistema todo. E, evidentemente, aqui só para finalizar, a gente vai fortalecer o PCC e o crime organizado, que vai se colocar na defesa desses presos, na defesa da saúde desses presos, na defesa do contato desses presos, e vai se legitimar
mais uma vez, como a saída não estatal, mas a saída que vai resolver os problemas. A gente vai fortalecer ainda mais o crime organizado. Queria agradecer o Valfrido, cumprimentar todos os demais participantes. É muito bom a gente poder, pelo menos, compartilhar as nossas angústias e as nossas agonias com pessoas queridas, com pessoas amigas, com pessoas que a gente confia. E, enfim, agradeço muito, Valfrido, o convite de poder compartilhar com vocês e fazer esse bate-papo bastante interessante. Obrigado. Obrigado, Pia. Desembargador, nós recebi várias perguntas de várias pessoas o tempo todo, gente elogiando, gente comentando as falas de vocês, mas recebi uma menção de uma colega dizendo que as audiências de custódia estão suspensas. Parece que o Tiago fez um meneio com a cabeça, confirmando o fato. Não é o caso de falarmos com o juiz corregedor Paulo Sorci sobre esse assunto? Esse é um problema, né, desembargador? Sem dúvida. Eu acho que, nesse momento em especial, já que foi uma grande conquista, penso um grande avanço às audiências de custódia, nesse momento, inclusive, volto àquilo que eu havia dito com relação à DPF 347, que o ministro Marco Aurélio é o relator. Nesse momento das prisões em flagrante, na audiência de custódia se pode avaliar a necessidade ou não da decretação da prisão preventiva, ou então, ao inverso, a necessidade ou a imprescindibilidade da colocação em regime domiciliar, ou então de uma situação de substituição por alguma medida alternativa até que... Então, realmente, penso que a audiência de custódia deve ser, não apenas ter uma continuidade, mas até ter uma elevação, porque ela vai ser o termômetro do número de presos ou de pessoas que podem ser encaminhadas ao cárcere quando não seria necessário. Veja, eu acho que isso pode ser um grande mote que eu acho que o IRI pode pegar para trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque vem ao encontro das recomendações, como relator do ministro Marco Aurélio, no sentido de medidas alternativas aos presos em flagrante, insisto, nos crimes cometidos sem violência e sem grave ameaça. Eu diria, talvez, que seja a grande maioria, né? Até porque nós vimos, falado pelos colegas também, a questão de que o aumento, o Tiago bem colocou, tem sido dos crimes digitais, os chamados crimes cibernéticos. Aliás, o GAFI, a ONU, vários órgãos nacionais e internacionais já tinham projetado para os próximos anos o aumento dos crimes digitais. Com a pandemia, eu diria realmente esse movimento mundial, isso teve um aumento exponencial no mundo inteiro e, claro, no Brasil não seria diferente. Então, em conclusão, concordo consigo e eu acho que deve ser realmente não apenas restabelecida ou restabelecidas as audiências de custódia, implementados por aí. E aproveito para agradecer uma vez mais o gentil convite desse operoso, desse dínamo chamado Valfrido Vade aí. Meus parabéns. Cumprimentar todos os colegas que estiveram aqui. Uma satisfação e um bom dia a todos. E se cuide. Obrigado. Obrigado, desembargador. Leandro, você queria tanto falar sobre política carcerária? Comente a política carcerária do ministro Sérgio Moro antes da sua fala final. Bom, não é verdade que eu queria falar política carcerária. Eu tinha uma opção, a opção outra era melhor. Não, essa questão da política carcerária não é um momento de Sérgio Moro, antes ou depois, é um momento histórico do Brasil que parece que depois que houve uma condenação e aquele personagem condenado vai para a cadeia, ele não é mais um problema de ninguém. O Estado não se preocupa, está preso, não é mais um problema nosso, nós temos a nossa parte. Por isso, o Ministério denunciou, a defesa trabalhou, o juiz condenou, ele deixa de ser um problema da sociedade brasileira, e aí eu concordo, ele é jogado num universo, e como bem falou, Pia, brutal, né, Pia? Para quem já teve, para quem já visitou, para quem já esteve lá, até numa perspectiva policial, ele é brutal demais, né? É óbvio também que isso fortalece esse universo onde o Estado joga a pessoa para dentro
confinada e não mais atua, ele joga esse personagem. Quem é que no dia seguinte vai levar a escova de dente, o shampoo, a comida para ele? Então, nós estamos numa encruzilhada muito grande. Por quê? Porque não é um problema que vai se resolver hoje com um decreto, com uma portaria, com uma lei. Esse é um problema que tem que ter uma política de Estado muito, muito anterior, ou que pelo menos que se comece agora. Aumentar o número de presídios? Com certeza. Mas precisamos ter tantos presídios, prender mais gente, ou melhorar essas condições, trabalhar esse personagem. Porque a gente está voltando àquela velha forma, prendeu, está resolvido. E não é verdade. Porque no dia seguinte, esses 800 mil presos vão sair uma hora e vão estar lá fora. E se eles não foram acompanhados, trabalhados, o que nós vamos ter? Só o aumento, a replicação. Né? Então, eu diria, nós estamos numa encruzilhada, acho que mais confinamento, mais pressão não é a solução. Eu acho que melhorar isso, melhorar essa forma é a solução. Agora, também digo, quando trabalhei em administração pública, não é uma solução rápida. Não é uma solução que vai agradar no universo político, te trazer bônus, muito antes pelo contrário, eu vou investir na percepção ainda muito da sociedade brasileira, prendeu, está resolvido. Isso vai gerar crise em cima de crise. Né? Então, assim, eu acredito que hoje, somando a pandemia e somando o encarceramento, nós precisamos achar um caminho de equilibrar isso. Né? O risco está aqui fora, está lá dentro. Lá dentro a pessoa não tem opção de se proteger do risco, e essa é uma questão. E bem desembargador, no evento sobre prisão, sobre as penitenciárias do IRI, ele falou uma coisa muito clara. O bem que ele tem restringido é a liberdade, não é a saúde e o direito à vida. O bem que ele está restrito ao ser condenado é a sua liberdade, mas ele continua com direito à saúde, né, e à sua vida. Então, nós precisamos desse equilíbrio urgentemente. Eu também entendo da parte do Estado, ele precisa de investimento a longo prazo e uma política a longo prazo de trabalhar isso. Senão, senhores, o Pierre tem razão, nós só estamos alimentando um exército de personagens no crime organizado. E no crime organizado, numa versão violenta, o que é um risco maior. E tinha esquecido de pedir, doutor Valfrido, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, querido. Pierre, Fernanda, Thiago, Magorelli, bom vê-los. Né? Espero que o Valfrido me convide para mais eventos só para encontrar os amigos. Assim será, Leandro. Thiago, quando a gente estava no ápice do punitivismo, eu me referia a esse punitivismo, quando a gente estava no ápice do punitivismo dos anos 2015 até agora de pouco, com a eleição do Bolsonaro e talvez alguns meses depois da eleição do Bolsonaro, quando aparecem os episódios que a gente chamou de vaza-jato, né? E que, de certa forma, falando em português, claro, porque nós estamos aqui entre pessoas adultas que não têm receio de falar as coisas como elas são, né? Que, de certa forma, frearam um pouco a vontade, o ímpeto punitivista dos equipamentos, do aparato de controle do Estado, né? Então, eu usava o termo lavajatização, né? Do aparato de controle do Estado, no sentido de que ele ficou duríssimo, de que ele ficou pesadíssimo, de que ele atribuía penalidades de restrição de liberdade, mas também penas de natureza econômica brutais, né? Nós sabemos muito bem que as empresas não conseguiram celebrar leniência porque tinham que celebrar leniência com todo mundo. Depois que celebravam leniência com todo mundo, o TCU dizia que o valor era inadequado, né? Então, o sujeito ia ao Ministério Público para evitar que fosse punido criminalmente, então a empresa que ele controla ou controlava, ou da qual ele era administrador, celebrava acordo com o Ministério Público, mesmo que a lei mandasse celebrar acordo com a CGU. Aí o TRF da 4ª Região disse, não dá, tem que celebrar acordo com a CGU. Então ele tocava e ia lá, celebrava acordo com a CGU. Mas como se tratava de uma questão concorrencial, também tinha que celebrar com o CAD. E como tinha problema informacional, também podia ter problema na CVM. Se fosse instituição financeira,
no Bacen. E aí por diante. Se fosse instituição financeira que envolvesse seguro na SUSEP. E assim vai. Né? Nós vivemos um grande período, e não à toa, grande período mesmo, nós estamos falando aí basicamente de 5 anos, sob a égide desse pensamento, quase que uma concorrência por protagonismo desses entes e dos seus partícipes. Né? Será que nós não temos que vivenciar agora uma deslavajatização? Ou seja, para falar o português claro, os órgãos de controle de Estado não têm que pegar um pouco menos pesado, não quer dizer deixar de fiscalizar, deixar de controlar, mas diminuir o peso da mão, porque senão nós vamos ter terra arrasada nesse país e vamos virar uma república de quitandas. Você não acha isso? Acho, deveríamos, mas, sinceramente, acho que isso não vai ocorrer, vai ser o contrário. Eu tenho um grande receio, até escrevi isso no Conjura essa semana. Lá na frente, quando tudo passar, então passou a crise do corona, o comércio abriu, o Estado vai estar quebrado, o Estado vai precisar de dinheiro. E eu acho que uma opção do Estado vai ser ir com tudo em cima das empresas, aumentar, sim, a pressão, aumentar a criminalização, aumentar os meios, porque a criminalização é um modo de pressão para pagamento de tributo, pagamento de obrigação previdenciária. Então, acho que vem sim um aumento da criminalização, essa lavajatização aí vai ficar mais dura, infelizmente. E corremos o risco, sim, de virar uma república de quitandas, sim. E queria aproveitar para finalizar minha fala, pegar um gancho no que eu falei com o Valfrido. Quando o Valfrido me convidou para o evento, eu falei, Valfrido, poxa, Tiradentes, feriado, 9 da manhã, não vai ter ninguém. Aí ele falou assim, Tiago, a lógica das relações mudou. Eu falei, tá, você já fez várias, então eu vou acreditar. E realmente mudou. Fico muito feliz da gente conseguir colocar 300 pessoas nos assistindo, discutindo num dia de feriado de manhã. Então, agradeço o Valfrido pela oportunidade e agradeço aí a todos os participantes também, que eu acho que o debate de hoje foi bem produtivo. Obrigado, Tiago. Fernanda, minha querida, hoje na Casa dos Vardes é tudo menos feriado, porque nós fizemos esse seminário maravilhoso. Vai haver um de tarde com os diretores jurídicos, às 3 da tarde, não percam. Acompanhe a programação do IRI na TV do IRI no YouTube, no www.iree.org.br. Hoje vocês vão ver nos melhores canais de TV fechada uma propaganda do IRI muito bonita, na realidade em 3 versões. Nesta semana ainda nós vamos lançar o nosso primeiro curso pago pelo IRI, que é o curso de Introdução à Política, com grandes craques brasileiros e estrangeiros dando aula. E também, nesta semana, eu tenho que me desincumbir de um compromisso que eu tenho com você, que está quase pronto, e eu vou te mandar. Ninguém sabe, ninguém precisa saber, mas você fica sabendo. E, olha, eu quero dizer o seguinte, essas são as minhas mãos, e elas estão entrelaçadas com as mãos de vocês, ao menos virtualmente. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Até mais. Gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.